Seja bem-vindo, aluno, seja bem-vinda, aluna, à nossa primeira unidade. Dentro da nossa unidade 1, nós trazemos uma reflexão sobre o conceito do pan-americanismo. Esse conceito ele é defendido pelos Estados Unidos e trazia um discurso de unificação com os países latino-americanos, onde os Estados Unidos desejava garantir uma contribuição econômica e um desenvolvimento econômico desses países. E o que nós vamos observar posteriormente é que, na verdade, esse discurso de contribuição para o desenvolvimento econômico dos países latino-americanos nada mais era do que uma possibilidade desses países se tornarem aliados dos Estados Unidos, em nome também de garantir uma segurança dos Estados Unidos. Então, quando nós analisamos o conceito do pan-americanismo, nós identificamos dois diferentes modelos. Justamente esses dois diferentes modelos, nós temos ali o primeiro, chamado como bolivarismo. Ele surge a partir de Simão Bolívar, no período de 1819 a 1830, e justamente o bolivarismo ele tinha como uma ideia central garantir a unificação política, econômica e militar entre a Europa e os países americanos. Então, você identificava ali no discurso do bolivarismo uma aproximação ali entre a Europa e os países americanos, de forma que houvesse uma igualdade entre eles. Diferentemente do bolivarismo, o monroeismo ele traz um outro discurso. Justamente através da política, ali, da doutrina monroeista implementada nos Estados Unidos, nós identificamos ali um conceito de solidariedade entre os países da América, mas o que nós vamos observar é que essa solidariedade, na verdade, ela era camuflada pelo real interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vinha com um discurso de solidariedade, de promoção do desenvolvimento econômico dos países da América Latina, mas o que, na verdade, os Estados Unidos queria naquele momento era garantir uma dominação desses países. Então, nós vamos identificar ali no século XVIII, quando o James Monroe assume pela segunda vez o governo dos Estados Unidos, assume a presidência dos Estados Unidos, ele vai intensificar essa política, a doutrina monroeista, e justamente ele vai defender uma política dos Estados Unidos que distanciasse a Europa, que não houvesse nenhum tipo de intervenção por parte da Europa, diferente do bolivarismo que defendia, assim, essa aproximação e essa possibilidade de igualdade entre eles. Então, nós vamos observar ali uma defesa por parte dos Estados Unidos, afastando qualquer tipo de intervenção da Europa. E aí ele defendia um discurso de proteger o país das propostas imperialistas europeias, justamente defendendo ali a necessidade dos Estados Unidos se distanciarem desse poderio europeu. Então, dessa forma, como que os Estados Unidos ele vai garantir esse distanciamento? Estabelecendo justamente as alianças com os países latino-americanos. Então, nós vamos observar ali uma relação unilateral por parte dos Estados Unidos, onde não havia nenhuma possibilidade de debate sobre as ações em questão. E o que nós vamos observar é que essa doutrina ela era extremamente rígida. Então, o que nós podemos compreender sobre essa política é que o interesse dos Estados Unidos naquele momento era justamente evidenciar para a Europa que os Estados Unidos tinham um domínio muito grande sobre a América Latina, onde os Estados Unidos passava a ideia de que a América Latina teria se tornado sua propriedade, e dessa forma os Estados Unidos também defendia ali que não houvesse qualquer tipo de avanço de ideias colonialistas europeias dentro da América Latina. Então, os Estados Unidos ele vem com esse discurso dentro desse conceito do pan-americanismo, de que ele defendia os países da América Latina dentro da perspectiva de desenvolvimento econômico, mas na verdade o que nós vamos observar é que os Estados Unidos ele implementava esse conceito baseando-se não
em virtude do desenvolvimento econômico desse país, mas sim de uma forma que ele garantisse a dominação dos mesmos. Então, essa é a proposta do Monroeismo, garantir que os Estados Unidos se fortalecesse cada vez mais, garantisse uma segurança dos Estados Unidos e, consequentemente, uma dominação dos países latino-americanos. Então, chegamos ao final da nossa primeira unidade e espero vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!